Olha aí, pessoal, vamos falar sobre geometria, mais uma matéria aí dentro do nosso conteúdo todo, mais um assunto. A geometria é a medida da terra, na verdade, dos geométricos, que a gente traz hoje aqui para as nossas formas, Isso foi utilizado lá no início histórico, que era utilizado para medir terrenos, terras mesmo, por isso daí que vem o nome, Geo, terra e a metria, as medidas. Hoje nós utilizamos para medir as nossas formas, fazer os cálculos, cálculos de área, perímetros. Essa geometria que a gente vai ver agora é a plana, ou seja, é num plano único, numa forma só, sem volume, sem ter a terceira dimensão ali, uma altura. Então ele tem só as medidas de largura e um comprimento, ou até podemos chamar de altura, quando a gente trabalha aqui com uma imagem, a gente imagina ela aqui de pé, então a gente acaba chamando de a altura aqui da minha forma, do meu desenho, mas é uma altura no sentido dessa medida desse lado. Aqui eu tenho uma base e um lado, que às vezes a gente acaba falando altura, mas não é uma altura de uma terceira dimensão, tá? Porque só estamos trabalhando nos planos aqui. É uma geometria plana, tá bom, pessoal? As formas principais que nós vamos utilizar e que nem chegam a aparecer todas essas formas na prova, tá? Mas as mais comuns, o triângulo, quadrado, retângulo. Para o quadrado e para o retângulo, os cálculos que nós vamos fazer são os mesmos, que é de área e de perímetro. Então, nós vamos usar uma fórmula só para os dois. Tá? Não precisamos ficar decorando uma fórmula diferente para cada um. Não, vamos simplificar, vamos tentar facilitar sempre o trabalho. Então, aqui vamos utilizar uma única fórmula ali, um único cálculo. Os círculos, eles não utilizam nas provas aqui do Enseja, tá? Do nível fundamental. Então, nós não vamos nos preocupar muito com esse assunto aqui. Outras formas ainda, é bom conhecer pelo menos o nome, claro, alguns sinais aqui, algum início, mas também não são muito utilizadas. Tá? Normalmente são as formas bem básicas mesmo. Retângulos, quadrados e triângulos. A gente fica nessas três formas. Tá bom, pessoal? Mas, claro, círculo todos devem conhecer. Um oval, que é o círculo ali achatado ou esticado. Uma forma de trapézio, então tem esse formato. Ou poderia ser assim também, reto de um lado. Quase que um retângulo, um quadrado. Aí depois do outro lado aqui sim ele tem uma descida assim, então uma base maior, uma base menor. Um lado pode ser reto e o outro inclinado aqui. Também vai ser um trapézio, tá bom, pessoal? Também é um formato de trapézio. Um paralelogramo, são as formas com as linhas paralelas. Paralelas são retas uma com a outra. São linhas que nunca se cruzam. Tá? Vamos imaginar elas bem retinhas aqui. Vão seguindo aqui, sempre uma do lado da outra. Ou diagonais, que daí mais ou menos assim, Então elas se cruzam. Não necessariamente com esse ângulo todo, elas poderiam ser assim, ó. Mal tortinhas aqui, que seguindo aqui, em algum ponto elas vão se cruzar, tá? Então não são paralelas essas duas. A paralela é essa aqui, onde elas seguem sempre uma do lado da outra e nunca vão se cruzar. Então, por isso, um paralelogramo, ele tem aqui as linhas paralelas, tanto essas do teto, aqui a de cima como a da base, como essas duas laterais. Nunca vão se cruzar. E um losango. O losango a gente conhece um pouquinho mais, quem já ouviu falar dele, por causa da nossa bandeira, que tem um losango lá no meio. Lembram? Mais ou menos assim, ó, nossa bandeira do Brasil, Olha aí. Não nessas cores, claro, só nos formatos, nos desenhos. Tá bom? Então, as formas principais aqui para a nossa prova do Enseja são essas três aqui. E agora, claro, vamos calcular algumas coisas para essas formas, tá bom, pessoal?
Mudando aqui um pouquinho, então vamos conhecer nossas duas formas principais aqui, né? Como eu falei antes, o quadrado e o retângulo, nós vamos trabalhar como se fosse um mesmo, né? O que acontece aqui? Ó? O retângulo, ele vai ter um lado menor, vamos chamar ele assim, um L, né? Um lado menor, e um lado maior, vou chamar de um L maiúsculo, né? Que é um retângulo. Então, ele tem um lado, uma medida aqui. Essa medida é maior do que essa do outro ladinho aqui, vamos chamar de altura aqui, ou o lado menor, certo? Então, essa medida é menor e a vermelhinha aqui é uma medida maior. Por isso que ele é um retângulo. Ah, mas e o quadrado? Se eu trabalhar com um quadrado, um quadradinho perfeito aqui, né? Vamos desenhar aqui as mesmas medidas. Então, essa medida de cima, essa medida aqui, é exatamente igual à medida aqui do lado, né? Ou seja, os quatro lados aqui são iguais. Se é um quadrado, né, tem que ter as quatro medidas iguais. Mas também nós podemos usar essa mesma fórmula. Vou chamar de um lado vezes o outro lado. Só não é um maior que o outro, são iguais. Mas é mais simples ainda, tá? É mais fácil. Porque eu não preciso nem me preocupar, são todos iguais os lados. Então, tanto faz pegar qualquer medida ali para fazer o cálculo, certo, pessoal? Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? Muito fácil, né? Nós vamos pegar um lado menor, uma das medidas de um lado menor, até porque esse lado aqui, ele tem a mesma medida deste lado aqui. São os dois iguais, certo? Não podem ser diferentes. Se tiver medidas diferentes, vai seguir aqui a linha e lá num ponto muito distante, talvez, as linhas iriam se cruzar, né? A linha de cima aqui com a de baixo, se elas não tiverem a mesma medida. Porque daí elas não são paralelas, não são retinhas. Então, isso não pode acontecer com um retângulo e nem com um quadrado. Então, essas duas medidas aqui são exatamente iguais. Mas eu vou utilizar uma delas. Ah, não, vou usar as duas, uma só. Digamos que aqui o meu retângulo tenha 5 metros, 5 centímetros, né? 5 quilômetros, dependendo do assunto que nós estamos tratando. Se for umas terras, né? Um terreno lá, uma fazenda, então tem 5 quilômetros. Então, independente aqui da medida, né? Aqui eu vou utilizar 5 metros como um exemplo. Digamos que tenha 5 por 9, então aqui tem 9 metros. Tá? A medida maior, a mesma coisa. A medida de cima é igual à medida de baixo, então aqui também tem 9. Tá? Isso por uma lógica, né? Por uma dedução de que são paralelas as linhas, então a gente consegue chegar a essa conclusão. Ah, mas isso eu vou precisar, professor? Sim, em alguns problemas a gente vai precisar saber ter essa dedução, né, de que são medidas iguais. Então, eu pego uma das medidas de um lado menor vezes uma medida de um lado maior. Esta é a área do meu retângulo. Então, aqui ficaria assim, 5, digamos que são 5 metros, vezes 9. A área do meu retângulo é igual 49 vezes 5, né? Ou 5 vezes 9, 45 metros. Essa seria a área do meu retângulo. Certo, pessoal? Fácil? Muito difícil? É só a gente lembrar aqui desse cálculo. Aí, claro, esse a gente vai ter que dar uma forcinha ali para não esquecer, né? Mas é lado vezes lado. Um lado maior vezes um lado menor. Um lado maior e um lado menor, certo? Então, independente das medidas, você vai fazer o cálculo ali, vai multiplicar as duas medidas, certo? E agora, o triângulo. Vamos fazer a área de um triângulo para ver como é que funciona e entender um pouquinho mais. Olha só, a área de um triângulo, nós vamos pegar a base dele, então o chão aqui dele. Ah, mas professor, e se ele estiver virado? Independente da posição dele, nós vamos pegar sempre o chão dele, aqui a base, vamos chamar de B de base,
vezes, ou seja, multiplica pela medida da altura dele. A gente chama aqui de altura, mas lembrando que é só a medida lateral, mas para identificar ele, né, nós não estamos usando a terceira dimensão aqui, ele não tem um volume, é só uma geometria plana. Mas nós vamos chamar de altura aqui, imaginar uma medida, né, como se ele estivesse de pé aqui, então a altura. Então o triângulo, a área do triângulo vai ser essa base vezes a altura dele, que chamamos de h, sempre dividido por 2. Agora me complicou tudo. E agora, professor? Não entendi. Vamos ver aqui uma prática aqui para tirar a dúvida e entender tudo bem simples. Se eu imaginar aqui, já tem aqui a linha pontilhada, olha ali que fácil, né? Se eu imaginar a continuação aqui e montar um quadrado, qual é a fórmula do quadrado ou do retângulo? Lado vezes lado. A minha base aqui é um lado do quadrado e a minha altura é o outro lado. Então, se eu multiplico um lado vezes o outro lado, não é o lado maior vezes o lado menor, até podemos falar assim, mas eu digo, não é o lado maior vezes o menor, porque se for um quadrado, são os 4 lados iguais, então tanto faz, né? É lado vezes lado, mas posso até dizer um lado que seria aqui o maior vezes o menor, né? Então, lado vezes lado. Só que se eu multiplicar só o b vezes o h, base vezes a altura, que são os dois lados do triângulo, eu vou ter a área de um quadrado. Então, eu divido por 2, por quê? Porque eu vou tirar essa parte verde e eu só quero a metade da área. Eu só quero essa parte pretinha aqui. Eu quero a metade da área de um quadrado. Por isso, dividido por 2. Ah, olha só que interessante, nunca tinha pensado nisso. Ou, né, a gente aprende às vezes de um jeito mais direto. Ah, porque essa fórmula aqui deu, tem que ser assim. Né? Mas o porquê dela? Então é interessante a gente conhecer esses detalhes e a gente acaba fixando melhor e não esquece. Então tá aqui, ó, por que dividir por 2? Porque a gente quer só a metade da fórmula de um retângulo ou de um quadrado. Né? Então essa é a área do triângulo. Agora vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Vamos imaginar aqui que eu tenha a base... Bom, como ele é um quadradinho certo aqui, vamos dizer que ele tem a medida de... Vou inventar aqui 4 de lado. Então os 4 lados são iguais, porque é um quadrado aqui, né? 4 vezes 4. Então a área dele vai ficar como? A base, que é 4, vezes a altura, que seria 4 aqui também, tudo isso dividido por 2, ou seja, a área desse meu triângulo, né, vai ser quanto? 4 vezes 4 é 16, 16 dividido por 2, 8. 8 o quê? Eu nem coloquei aqui, né, digamos que sejam 8, ou melhor aqui, 4 metros, então a resposta é em metros, né? Claro, se for em centímetros, a resposta centímetros, né? Se for quilômetros, a resposta é em quilômetros. Cuidado! Todas as medidas têm que estar na mesma unidade, né? Eu não posso trabalhar com um lado em 5 metros e o outro lado em 9 quilômetros, por exemplo. Ah, Mas daí como é que eu faço, professor? Daí converte elas, né? Vamos imaginar assim, ó. O problema nos trouxe que uma faixa ali, né? Alguma medida, ela tem 5 metros de lado menor por 9 quilômetros. Né? Nossa, então são unidades diferentes. O que eu preciso fazer? Transformar uma delas. Vou transformar aqui o 9. Então eu iria utilizar 9.000 metros, certo? Vou transformar os dois em metros. Eu não posso multiplicar 9 quilômetros por metros. Tem que transformar os dois em metros. Ou os dois em quilômetros. Tanto faz. Poderia colocar os 5 em quilômetros. Ficaria 0,00, né? E teria que fazer a conversão. Temos um vídeo lá no nosso material. Tem as tabelinhas para vocês lembrarem. E terem a dica ali das conversões de metros para quilômetros.
quilômetros para metros, de volumes de líquidos, né? Então, temos todas essas dicas, tá bom, pessoal? Depois vocês lembram para ver esses detalhes também. Então, agora vamos resumir aqui nossas fórmulas. Então, vamos dar uma limpadinha aqui na tela. Esse quadrado aqui que formou aqui com o triângulo era só para a gente entender por que divide por 2. Né? Na verdade, nós queremos só a área do triângulo. Então, está aqui. Base vezes altura dividido por 2. Tá? E a área do retângulo ou do quadrado é um lado menor vezes o lado maior para o retângulo. E no caso do quadrado, lado vezes lado, né? Ou ainda lado ao quadrado. Tá? Mas não vamos complicar. Usa lado vezes lado. Vamos usar sempre o método mais simples, né? Mais prático. Tá? Não vamos complicar o assunto, né? Agora vamos para o perímetro. Outro assunto ainda aqui dentro dos mesmos geométricos. Pronto, uma telinha limpa. Vamos lá. Então, o que nós vamos imaginar? Podem sempre pensar assim mesmo, dessa forma, para entender e lembrar direitinho. O que é o perímetro nas figuras? Imaginem que esse retângulo é um terreno, uma quadra de futebol, uma quadra da rua, né? Entre uma rua e outra. E vocês estão aqui, ó, de pezinho aqui, né? A pessoa ali. Aí eu tenho que caminhar esse pedaço aqui, eu venho caminhando, 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 dou a volta até aqui. Vou para baixo aqui, desço até aqui, caminho, 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 vou dando toda a volta. E vou somando esse percurso que eu fiz. Então, vou caminhando, caminhando aqui também, vou subindo de volta, até chegar no ponto de partida. Quanto que eu caminhei aqui? Vamos usar as mesmas medidas de antes, para ter um exemplo. Tinha 9 metros aqui, era uma quadra de futebol, eu acho, né? Talvez pelo tamanho. Então, caminhei 9 metros. Aqui eu desci mais 5 metros. Aqui eu fui dando a volta, caminhei mais 9 metros, né? Para lá. Tô indo. Cheguei aqui, agora eu subo aqui mais 5 metros, que é a mesma medida lá do outro lado, lembra? Então, tem a mesma medida. Essa volta toda que eu dei, somando essas medidas, é o perímetro. Então, qual é o nosso perímetro aqui? 9 mais 5 mais 9 mais 5. Né? Aqui, ó, 9 mais 5 mais 9 e mais 5. Somando essas 4 medidas, temos o perímetro. Então, quanto é que dá aqui? 9 mais 5 dá 14. 14 mais 9, 23. 23 mais 5, 28. Então, o perímetro aqui... Opa, feinho aqui o meu 2. 28 metros, certo? Esse é o perímetro aqui do meu retângulo. Então, podem imaginar isso mesmo, como se eu tivesse ali a pé ali do ladinho de um terreno, da quadra, né, daquela medida, e estou caminhando, tenho que dar a volta nele, tá bom? Bem fácil, só somar as medidas, tá? E o perímetro do triângulo, como é que faz? Perímetro do triângulo. A mesma coisa, o mesmo trabalho. Eu vou somar, como se eu estivesse aqui caminhando, caminho aqui, ó, vou descendo aqui, tenho que caminhar todo esse pedaço. Vamos imaginar que aqui tenham 12 metros. Depois eu tenho que caminhar aqui, vamos dizer que aqui tinham 5, e caminho aqui, todo, até chegar no ponto de partida. Vamos imaginar que ali também eram 5. Então, o perímetro aqui é 12 mais 5 mais 5. Ou seja, 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22, né? Então, aqui eu tenho 22 metros de perímetro nesse triângulo. Certo, pessoal? Olha ali, bem simples. É só somar as medidas também. Faz de conta que está caminhando ali. Pensem assim para ficar mais fácil de lembrar lá na hora da prova do que é o perímetro, como é que calcula ele. Certo? O que pode acontecer aqui, e que vai acontecer, né? Então, olha ali, já vamos dar a dica para vocês, né? Olha só.
Claro que um problema, se aparecer assim, um triângulo com as medidas 12 por 5 por 5, 12 por 5 por 7, por exemplo. Opa. 12 por 5 por 7. Bom, daí é só somar aqui, né? No lugar aqui do 5 iria um 7 aqui. Soma ali, vai dar 24 aqui. Só somar as medidas, tá? Só que os problemas nem sempre vão estar tão simples assim. Pode acontecer o quê? O problema não trazer uma das medidas para vocês. Ah, mas e agora, professor? O que eu faço? E agora? Como é que eu calculo isso? Aí nós vamos entrar lá no trabalho dos triângulos, né, para calcular essa medida que nós vamos ter que descobrir quanto que é a medida dessa rampa, para depois ainda poder somar as três medidas e achar o perímetro. Então o problema traz um triângulo, dá só duas informações e pede, calcule o perímetro. Ah, perímetro é fácil, tranquilo, só que ele não deu uma das medidas. Então primeiro nós vamos ter que calcular essa medida para depois somar as três e poder ter o perímetro. Como que eu faço esse cálculo? Sem problema, sem pressa, nós vamos ver isso depois nos trabalhos ali do triângulo. Tá? Agora nosso problema é só entender perímetro, área, é o primeiro contato com os geométricos. Nós vamos chegar um pouquinho mais para frente nesse cálculo, mas é só para já ir dando exemplo para vocês, né? Nem sempre o problema vai trazer tudo prontinho ali para vocês, né? O que eu quero dizer com o pronto? Dá as três medidas e vocês só vão somar elas. Se vier assim, ótimo, tá? Fácil, né? Não pode errar, mas às vezes ele traz ali um cálculo a mais para ter que fazer, para ter que trabalhar um pouquinho em cima da forma, né, ali do triângulo, tá bom? E agora nós vamos para uma outra parte ainda. Trocando de tela, opa, já está aqui prontinha para nós. Esse aqui são só uns conceitos bem simples, aqui a gente não precisa calcular nada, é só olhar a figura mesmo e identificar, mas são assuntos que vão aparecer. Tá? Inclusive já apareceram sim nas outras provas e pode aparecer também. Temos um cubo aqui, tá? Aqui nós já passamos agora um pouquinho para a geometria espacial, né? Ou seja, a geometria que usa o volume aqui, que usa o 3D, né? A terceira dimensão. Tem o volume, a altura, profundidade da figurinha. Mas é só para o conceito, então não se preocupem, tudo bem fácil aqui. Tá? O que são as faces de uma figura? Isso vai servir tanto para um cubo, que é o que nós temos aqui. O retângulo é praticamente o mesmo, né? Ele só não tem os quatro lados iguais. Ele tem um lado um pouquinho mais esticado, né? Seria mais ou menos assim, um retângulo. Opa, passou aqui meu... Assim, né? Então, um retângulo seria só um pouquinho mais compridinho. Agora já errei aqui um pouco o desenho. Seria só para ter a ideia aqui. Tá? Ele é mais comprido só do que o quadrado, ele tem os quatro lados iguais. Mas a ideia é a mesma, todos os conceitos são iguais. A face é a parede aqui do desenho. Tá vendo que essa aqui é aquela parede lá na esquerda que estaria, digamos que a gente nem enxerga ela daqui se fosse todo cubo pintado. Então é aquela face, é aquela lateral. É como se fosse a parede aqui de uma casa. Tá? Depois tem a face lá do fundo, aquela parede lá do fundo, lá de trás. Essa aqui, ó. Claro que aqui o nosso cubo se confunde, né? Porque a gente está enxergando ele vazado aqui, furado. Para a gente ter uma ideia melhor, o que eu posso entender aqui? Vamos imaginar que essa aqui é só a estrutura de uma casa, é só a armação, como se fosse uma barraca, por exemplo, aquela armação de ferro de uma barraca. Né? Então é só a ferragem dela. Ou ainda um cubo mesmo, feito só com a armação, só os ferrinhos aqui que juntam ele. Então a face é a parede aqui, como se eu colocasse os tijolos aqui e pintasse a parede. Então tem a face lá do fundo,
Depois eu tenho aqui a face do lado, essa aqui do lado. Depois eu tenho o teto, vamos pintar o teto aqui. E ainda tenho a frente, aqui. A minha frente aqui do... E o chão, né? Tem o chão também aqui ainda, que está lá dentro. Claro, a gente enxerga todo ele porque o cubo é todo vazado, né? Mas senão eu não iria enxergar ele todo se fosse tudo pintado. Tá bom, pessoal? Então, as faces são aqui as paredes. Por exemplo, nesse cubo, quantas faces nós temos? Tem a parede lá de trás, lá do fundo de trás, e tem a da frente. Essa aqui, a frente aqui da casa. Então, tem duas faces. A do lado esquerdo e a do lado direito, 4 faces. Essa laranja aqui e a desse lado. Então, trás e frente, lado direito e lado esquerdo, em cima e o chão aqui embaixo, essa aqui do chão. Então, nós temos 2, 4, 6 faces no cubo, certo? Os 6 lados dele, né? Na frente e atrás, lado esquerdo e direito. E em cima e embaixo, né? Também, não esqueçam. 6 faces. As arestas, o que é isso? As arestas, vamos imaginar de novo aqui a minha armação da barraca, né? Aquela ferragem. Quem já montou uma barraca já viu, né? São só os ferrinhos dela, antes de colocar a parte da lona, né? Ou ainda uma armação de ferro aqui, tentem imaginar. Isso aqui é só a ferragem, aqui é furado mesmo, está vazado. Então, as arestas são esses riscos aqui, são os ferros, né, da minha barraca. São esses aqui. Ó. Este, todos eles são as arestas. Então, se perguntar quantas arestas tem um cubo, faz o desenho de um cubo e vai contando. Ó. 1, 2, 3, 4. As de cima aqui, que formam o quadrado em cima. Tem. Vou continuar a contagem, né? 4, 5, 6, 7, 8. As de baixo. E as 4 que erguem ele, que sustentam o teto lá para cima, né? O teto e o chão. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 arestas. E aqui eram 6 faces, né? Só para deixar anotado. 12 arestas. As arestas são as linhas aqui, os ferros aqui da minha armação, da minha barraca aqui, né? A estrutura dela. Então, são 12 arestas. E o vértice? O vértice são as juntas aqui, onde solda, onde se encontram as arestas. Arestas são as linhas. É aqui esses pontinhos aqui, onde elas se juntam. Se eu imaginar lá na minha barraca, tem inclusive aquela peça, né, onde grudam todos os ferros, a ferragem dela. São esses pontos mesmo. Então, quantos vértices nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 vértices em um cubo. Tá? São os pontos de solda ali das ferragens, né? Que são as arestas, né? Do nosso cubo. Então, são esses pontos onde juntam eles. Ah, mas professor, e se fosse uma outra forma? Nem sempre vai aparecer um cubo. Sem problemas. As ideias ali, o conceito segue o mesmo. Vamos fazer com outra imagem para ver? Aqui, então. Trocando de imagem. Olha ali, que imagem é essa? É um triângulo. Tentem imaginar essa... Parece uma barraquinha aqui, né? Aqui ficou bem prático para a gente imaginar uma barraca. Mas ergam esse triângulo. Como é que ficaria aqui? Ó? Se eu erguesse essa barraca, colocasse ela de pé, eu teria um triângulo aqui no fundo. Opa! Aqui no fundo, né? Mais ou menos, ficou um pouquinho tortinho. E aqui eu tenho ele para cima, mais ou menos assim. Tá? Então, é uma barraquinha, né? Só que aqui, um pouquinho torto aqui. Aí, dá para imaginar aqui, né? Tá um pouco torto aqui meu desenho também. Tá? Então, eu tenho ele de pé aqui. Aqui ela está deitada mesmo no formato de barraca, né? Mas tudo bem, só para a gente ver a imagem. Vamos lá, então. Quantas faces nós temos nessa figura? Lembram? As faces são as paredes. Então,
Eu tenho uma lá no fundo, aquela lá atrás, aquele triângulo lá de trás, forma uma parede lá no fundo, lá atrás, uma face. Agora vamos pegar aqui a face da frente, né? Já que eu falei no fundo, vamos falar na frente aqui também. Aí já ficam as duas. Então, essa aqui, esse triângulo da frente aqui. Duas faces. Agora, eu tenho aquela face lá do lado que eu não enxergaria por aqui, né? Que é essa aqui, ó. Essa face aqui, lá daquele lado. Então, é a minha terceira face. Aqui deste lado aqui. Agora, esse aqui, esse que eu estou enxergando aqui de frente, é a minha quarta face. E não esqueçam que tem um chão lá embaixo ainda. Opa! Não vamos perder o chão aqui ali. Ó. Então, é a minha quinta face. Quantas faces eu tenho? 5. Certo? Olha ali, agora vamos dar uma limpada aqui na figurinha para entender ela de volta e fazer a contagem sem os riscos aqui. Fica mais fácil, né? Vamos lá. Opa. 5 faces. Então, uma lá no fundo, 2 na frente. 3 de um lado, 4 do outro lado e o chão, 5. Tá? Agora, quantas arestas nós temos? Lembram das arestas? É a minha armação de ferro aqui da minha barraquinha. Aqui, vou botar um laranjinha aqui. Quantos ferros eu tenho? 1, 2, 3, 4, aqui os 5, 6, 7, 8, 9. As ferragens aqui eu vou ter 9 ferros, né, na minha barraca ali para montar ela. Então, as arestas são 9 arestas. Certinho, pessoal? E agora faltam os vértices, né? Quantos vértices nós temos? As soldas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 6 vértices. Essa é a contagem aí da nossa figura. Certo, pessoal? Então, assunto: faces, arestas e vértices. Tem algum cálculo para fazer aqui? A princípio, assim, nessa primeiro conceito, a primeira ideia, não. É só a contagem mesmo das figuras. Claro que vão aparecer outras figuras, outras imagens, mas a gente segue com essa mesma ideia. As faces são as paredes, as arestas são as barrinhas aqui, os ferros, né? Se eu imaginar uma estrutura, uma ferragem, e os vértices são as soldas. Tá bom, pessoal? Certo? Então, essa é a nossa geometria. Para a gente começar, né, um primeiro passo, um primeiro contato com as formas. Claro que depois a gente vai avançando, vai melhorando, vão ter mais cálculos, mas a gente vai se preocupar com a base para a prova do ensejo. Então, o que cai nas provas são esses conceitos e os cálculos ali de área e perímetro, né? Também tem algum probleminha com volume que a gente vai tratar em outro vídeo ali num próximo vídeo. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.